Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Luca de Oliveira, coordenador do Instituto de Música e Arte Pulse, e é isso mesmo, nós estamos iniciando uma nova fase, um novo projeto, um podcast do nosso instituto para nós conversarmos sobre arte, sobre Deus, sobre vida profissional e arte, e hoje, e fora outros assuntos que nós entraremos nesse podcast. E hoje, para iniciar, não podia ter outra pessoa senão Lucas Camargo. Gente, sem demagogia nenhuma, é o maior artista que eu conheço, é esse cara aqui. E eu estou muito feliz de nós podermos estar iniciando essa fase com você aqui, irmão. Muito obrigado pela tua vinda, viu? Queria agradecer o convite aqui, e a recíproca é verdadeira. É uma alegria estar aqui com você, no Instituto aqui, e acho que conforme no papo a gente vai falando, também trazer as lembranças aqui dessa casa, Exatamente. Desse lugar que nos formou, né? Cara, e olha que coisa interessante, a gente estava até trocando ideia aqui antes, e nós somos frutos dessa escola, né, dessa igreja, porque para quem não sabe, há anos atrás a igreja tinha uma escola que era o Ebenezer, e tanto eu quanto o Lucas, nós estudamos juntos aqui, da primeira série até o quê? O nono ano, acho que, né? Você estudou até o nono ano. Eu estudei até o terceiro, mas você estudou até o nono ano. Pré, Nossa, desde o pré, exatamente. E nós somos frutos disso, então, cara, aí já começa algo maravilhoso, né? Quanto é importante esse investimento da igreja com as crianças, né? Porque hoje nós estamos aqui falando, influenciando vidas sobre Deus, sobre arte, e somos frutos daqui, dessa escola, nossa, que... É demais isso, né? É muito louco, é muito demais mesmo. A gente subiu no elevador aqui, recordando. Várias lembranças, assim, vários momentos que você fala assim, nossa, lembra aquele momento da escola, aquele momento de dar risada ali, o intervalo. E isso foi também trazendo essa lembrança boa, assim, de falar, como é importante o semear, né? Nas crianças, nas vidas. E como que a gente parte da nossa vida foi muito construída aqui, assim, então... Além de estar aqui junto com você, com o Instituto, é uma alegria também muito grande poder lembrar e ver... Retornar essa casa, né? Verdade. Que demais, trazer a memória, assim. Que legal, isso é demais e que alegria, né? Hoje o Lucas, ele é uma referência que nós temos da arte hoje, né? Com tudo que na vida... Não tem como falar do Lucas e não falar de arte, né? Mas a gente tem uma pergunta padrão aqui, que a gente sempre vai fazer para todos os artistas, todos os convidados que vierem, né? E a pergunta é, quando você se descobriu como artista? Quando foi esse momento assim que você olhou e falou, cara, eu sou um artista? Assim? Uau. Essa pergunta é bem profunda, assim, porque eu acho que a gente se questiona muito quando a gente é pequeno sobre o que a gente vai fazer, né? Eu tive na minha família meus pais, né? Tem pessoas que têm os tios, avós também, né? Tem outros formatos de família, mas sempre quando a gente é criado por alguém, a gente tem aquilo como referência também, né? E pegando um pouco o gancho também de falar dessa questão de legado, eu vejo que um primeiro passo para mim, eu me entender como artista, foram os meus pais, assim, sabe? Irmão. Foram como eles sempre foram muito apaixonados pelo que eles fazem, né? E sempre o trabalho manual estava muito presente em casa. Desde meu pai trabalhando, consertando, estudando lá mecatrônica, fazendo as coisas arrumando em casa as coisas e construindo. E minha mãe também sempre teve muito presente essa parte em casa, assim. E isso cultivou muito eu, assim, para amar a expressão, sabe? Eu sempre amei muito a expressão. Uau, então peraí, então você já está trazendo algo, então, já que da arte é justamente essa questão da gente se expressar, certo? Real. Esse valor da gente colocar para fora o que está dentro de nós, né? Irmão. E eu acho que isso é uma das qualidades da arte, assim, que torna a gente uma expressão, né? Tipo, a gente colocar para fora aquilo que está dentro de nós. É uma capacidade incrível, assim. E depois que eu tive essa vivência, né, com os meus pais, uma característica minha, assim, que eu sempre insisto em me lembrar, assim, quando eu estou conversando, às vezes eu estou numa reunião de trabalho e vou me apresentar, eu sempre procuro ser intencional em me lembrar sobre, primeiro, quem eu sou. Sim. E às vezes isso é mais profundo, né? Eu ainda não cheguei numa resposta total sobre isso, acho que a gente sempre vai estar caminhando com o Senhor e vivendo, mas eu me vejo muito, antes de ser um designer, um artista, eu me vejo muito como um criativo curioso, sabe? Sempre fui uma pessoa que gosta de criar e sempre foi muito curioso. Sim. Então, pegando esse gancho da pergunta que você falou, assim, quando que eu comecei a me ver como artista, isso veio muito pela curiosidade, sabe? De querer entender o porquê eu gosto daquele desenho, como que faz aquilo. E
eu lembro que foi até um processo que a gente estava junto. Eu lembro que foi na 7ª série eu falei, caramba, eu me entendo como artista, Sim. porque a gente tinha um amigo em comum que era o João Paulo, ele desenhava, eu comecei a desenhar mais assim também. E foi nesse momento assim que eu comecei a assumir essa questão de identidade que Deus me deu, da expressão, né? Mas eu até queria tocar num ponto assim pra gente, talvez a gente possa se aprofundar mais no papo assim. Sim, sim. Mas existe uma diferença assim, eu vejo muito uma diferença entre o criativo e o artista, sabe? Legal. Porque às vezes Exato. existe um mix muito grande, né? Sim. Quando eu trago essa questão assim, eu me vi como criativo, criatividade ela tá ligada a diversas áreas da vida, né? Não só a arte em específico. Exato. Talvez a arte ela provoque mais a criatividade, mas se você que está ouvindo a gente aqui, né, que a gente está nesse papo, provavelmente um boa tarde, um boa noite ou um bom dia, porque eu não sei o horário da galera que vai estar ouvindo a gente. Se você trabalha com planilhas, sabe? Se você é um matemático, se você é uma mãe que cuida dos seus filhos em casa, você trabalha com criatividade. Exato. Porque eu lembro da minha mãe, porque minha mãe teve que ser muito criativa quando tinha só uma TV em casa. E aí, tipo, ela falava, Lucas, ó, vai lá, sei lá, brinca, constrói aquilo lá no seu quarto, enquanto seu irmão assiste o Caiu ali. E eu não gostava, sabe? Daí eu falava, eu quero assistir meu desenho e tal. Daí ele, depois você vai lá e assiste o seu desenho e ele faz aquelas... brinca, né? E minha mãe estava sendo criativa naquele momento, né? De criar uma solução. E então criatividade ela está presente em diversas áreas da nossa vida, né? E às vezes tem um mix, né? De eu não sou tão criativo assim, né? Eu não sou tão artista, e talvez não seja a pessoa não tem um chamado, não tem um chamado para as artes, mas a criatividade está muito ligada ao nosso dia a dia. E não sei se você se identifica com isso assim em certos momentos. Eu acho que eu vi algo muito interessante sobre isso, e eu concordo muito com essa questão do que existem níveis de arte, né? Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 1 aninho, e para ela, se ela pegar um lápis e ela fizer um risco assim, para ela vai ser a forma dela expressar alguma coisa, e para mim vai ser maravilhoso. Eu vou olhar aquilo e vou falar, pô, eu quero fazer um quadro disso, né? Só que com o tempo ela vai atingindo uma maturidade, e até mesmo o intelectual dela vai sendo aflorado, e ela vai poder explorar mais. Então só aquele risco não vai ser mais suficiente, e não vai ser só mais a expressão que ela tem, entendeu? Mas aí aquilo ali aí ela vai começar a explorar a partir daquilo. Então vai ser talvez uma música, vai ser talvez com um balé, vai ser talvez com um desenho, vai ser inúmeras. Isso já é legal porque você trouxe, por exemplo, seus pais, e já explorando várias outras formas artísticas que a gente talvez olhe e fale, mas será? Por exemplo, você falou do seu pai, né, com trabalho manual ali e tal. Cara, isso é arte. Você está entendendo? O cara que fez essa cadeira aqui é um artista. Boa. Né? Então, existem os níveis. Então, alguns são intencionais. Aí você já começa a partir com o tempo, a sua arte começa a ser intencional. Então, por exemplo, eu escrevo uma música para expressar um sentimento triste, um momento triste que eu estou passando, é intencional, para falar com alguma pessoa que, não que vá passar o mesmo problema que eu estou passando, mas com, às vezes, o sofrimento que eu estou passando, a dor que eu estou sentindo, é próximo com o que ela está passando, e a mensagem que Deus falou comigo vai falar com ela. Exato. Né? Então, eu vejo muito nisso que você falou, que, de fato, quando você vê esse criativo e o artístico, são coisas distintas, mas caminham juntas, né? Não Sim, tem como, é verdade, né? é verdade. Tem acho que um exemplo, não lembro se é do C.S. Lewis, mas ele fala assim que, ele está falando sobre amores, mas eu acho que liga muito sobre criatividade, que existem frutas e existe maçã, né? Exato. Então, tipo, como se criatividade fosse frutas, né? Então, existem diversas áreas que ela acontece, e maçã é como se fosse arte. Exatamente. Tipo, é uma área que acontece ali. É algo específico, né? Que toca, que está presente, e talvez pelo lance da expressão e da experimentação, e a gente também pode falar disso mais pra frente, mas a questão de temperamento do artista. Sim. Porque o artista, ele é uma pessoa que ele sente bastante, né? Tipo, ele quer expressar. Então, não é à toa que a gente vê muitos artistas se movendo por questão de justiça social. Exatamente. Sabe? Porque eles estão vendo coisas e eles querem expressar o que é justo, Exatamente. né? Então, tem esse lance também e até algo como vai ser aceito, né? É mais...
consegue falar mais com mais pessoas, né? A Sim. forma que ele vai se expressar na arte ali, com a Sim, arte. como que ele vai redimir, né? Tipo, trazer ali, Exatamente. tipo... Então, tem a questão do Ser temperamento. ouvido, né? É. Às vezes ele nunca, a voz dele ninguém vai ouvir, mas um quadro que ele desenhou, a galera toda vai ouvir e vai falar tudo, né? Sim, e isso é lindo, assim, porque trazendo para a questão de fé, assim, já ouviu falar teve o avivamento dos moravianos, Sim. que eles ficaram 100 anos Exato. orando, que é uma história incrível, e tem um conde que ele foi uma pessoa que Deus usou ele para abrigar a galera desse avivamento, né? Ele Sim. era o conde Zinzendorf, e ele era um nobre da época, assim, ele tinha muitos terrenos e tal, e ele abriga a galera nesses terrenos, e é onde acontece o avivamento, né? Tipo, a galera de diversas denominações começa a estar junto ali orando e tal. Só que antes, quando eu estava vendo um relato sobre a biografia dele, e a questão dele afirmar a fé dele foi quando ele viu um quadro sobre Jesus. Sim. Então, tipo, quando ele estava visitando, acho que uma exposição, ele viu esse quadro falou tanto com ele que ele sentiu que ele precisava afirmar que ele era um discípulo de Jesus. Animal. E tem um relato desse na biografia, porque por conta dessa experiência com a arte, né? Sim. Deus falou com ele e trouxe assim, não, eu preciso seguir Jesus. E essa decisão fez com que ele abrigasse e fosse um instrumento muito grande para o avivamento, sabe? Não, nossa, que animal isso, né, velho? Isso dá é demais. E se a gente for parar para ver, nós estávamos até conversando sobre isso. Cara, a Bíblia é uma obra de arte. Sim, sim. A Bíblia você vai ter narrativa, você vai ter poesia, você vai ter canções. Na Bíblia você vai ter parábolas. Na Bíblia você vai ter de tudo, né? E isso é artístico demais. Isso é uma obra-prima não tanto quanto, né? Não vou igualar porque a Bíblia, a palavra de Deus, mas uma obra de arte como o poder que ela tem de Deus falar com a pessoa, né? Sim. Isso é incrível. Usou um quadro para falar. E revolucionou toda a história nossa, é incrível isso. Isso é bem inspirador mesmo, mano, porque eu digo até por mim, assim, porque quando a gente vai se descobrindo como artista e tendo os nossos questionamentos, a gente vai, Deus, será que realmente você pode usar a arte e também eu costuro, e aí às vezes eu ficava vendo as pessoas e cada um tem o seu... Aí já entra no ponto, aí eu acho que a galera tá perguntando, o que você faz? Você faz tudo, certo? Porque, como eu falei, a gente estudou junto. Então, por exemplo, eu lembro de você na escola, cara, você cabeludo, todo cabeludo, e ninguém fazia grafite como você. E todo mundo pedia o seu grafite no fundo do caderno. Era a marca, verdade, você fazia um grafite e já fazia aquilo. Então, cara, fala um pouco para todo mundo aí, o que você faz? Caraca, boa. Bem lembrado, eu tinha até esquecido da época do grafite ali. Sim. Cast 2, exato. Eu tava num papo com uma amiga esses dias e ela perguntou por que seu Instagram é LukeCast2. Uhum. E aí eu, caramba, faz tempo que eu não lembro do Cast2. Nem você lembrava, mas... Tipo, porque quando a gente faz grafite, né, e tem o vulgo, né, o nome Exato. Ali, eu tirei o Lu, né, e ficava Cas e 2 de 2, né, então Cast2, que era o nome que eu assinava, mas boa. A gente falou um pouquinho sobre o que eu sou, assim, isso guiou muito, acho que está muito ligado à curiosidade, assim, porque eu sempre fui muito curioso de como que as coisas funcionavam. E você acaba mergulhando, assim, mundo, sabe? Né? Tipo, caramba, eu quero entender, quero conhecer. Sim. E eu amo expressão, sabe? Eu amo expressões autênticas, assim, eu amo... Sei lá, eu não sei dançar ainda, talvez um dia, mas eu amo ver alguém dançando e se expressando e colocando pra fora de um modo muito verdadeiro. Mas eu lembro que você fazia a minhoquinha, né? Fazia, boa, arriscava. Teve uma época do YouTube lá que eu treinava uns passos de Psy também, que era meio tendência, assim, eu tentei. Mas teve a época da dança, assim, quem sabe Deus fala pra eu voltar. Mas por conta dessa curiosidade, eu sempre me movi muito, assim, a querer conhecer as coisas, né? Ver como que era feito. Eu lembro muito... a gente tem um termo agora para nossa idade que é cringe, né? Cringe. Isso é muito cringe de eu falar do Castelo Rá-Tim-Bum, talvez uma galera não lembre, mas muito da nossa época eu lembro que tinha o Viu Como Se Faz, que ficava, viu? Sim. E daí mostrava todo o processo, eu ficava, mano, eu quero assistir Castelo Rá-Tim-Bum por causa disso, eu quero ver os processos, sabe? Eu quero ver como que as coisas são feitas, né? Você já era uma criança bem diferente. Era meio esquisitão, assim, curioso e tal. Mas é bom ser esquisito. Cada um de nós tem o nosso lado esquisito, assim, e isso é incrível, assim. Se você está se questionando por ser esquisito, coloque isso diante de Deus, porque sempre acho que tem muito a ver com o que a gente gosta também para nos ajudar. Assim, né? Todo cristão é esquisito, né? Boa. E
E aí eu lembro que foi bem nessa época, assim, mas eu queria trazer uma parada antes, que é até um testemunho, assim, acho que é legal compartilhar. Porque no meu processo de... o meu temperamento ele já é mais artístico, né? Então eu tenho um temperamento mais melancólico, fleumático, que é uma pessoa que é mais introspectiva. Às vezes eu socializo com pessoas que eu conheço, mas tenho mais esse perfil. E por conta disso, eu sei que uma das grandes lutas que é meio que um espinho na minha carne que eu tenho que estar vigiando no Espírito Santo é a comparação, sabe? De me comparar, ver o que o outro está fazendo e tudo mais. E eu lembro que eu tinha isso muito desde pequeno e eu tô abrindo isso assim para compartilhar esse testemunho. Sim. E eu lembro que quando eu era muito novo, eu achava que eu não tinha dom nenhum talento. E eu chorava por causa disso, eu ficava assustado, sabe? Eu devia ter uns 5, 6 anos, assim. Eu lembro de memórias, mas minha mãe conta mais. Mas eu lembro exatamente de uma cena de eu deitado assim, né, no colo dela, chorando, falando: mãe, eu não tenho talento nenhum. Tipo, meu primo faz isso bem, tal pessoa faz isso bem. Nossa. Na escola as pessoas são chamadas para fazer isso. E qual que é o meu talento? E eu ficava assombrado por causa disso, sabe? Eu chorava muito. Eu lembro de uma frase específica dela que foi muito de Deus. Deus usou muito ela assim para falar: ora, porque papai do céu vai te mostrar o seu talento, sabe? Uau. E eu lembro que eu levei muito isso a sério, assim. Eu falei: eu vou orar. E eu comecei a orar. Eu falei: Deus, tipo, de jeito de criança, assim, sabe? Tipo, eu peguei aquilo e falei: meu, isso é uma verdade e vou mergulhar nela. E aí eu comecei a orar, e aí aos poucos eu fui vendo, me conhecendo mais, né, tipo, e vendo como eu tinha essa paixão por expressão, tipo, como eu gostava de servir as pessoas. E aí Deus começou a mostrar tipo, da onde Ele me tirou, apesar de eu ser muito pequeno, sabe? Sim. Porque era um lugar de muita comparação, muita tristeza, de se sentir inútil, sabe? E aos pouquinhos no processo ali de vivência, com 7, 8, 15, foram processos ali de... Até quando realmente eu entendo que, apesar dos meus pais serem cristãos, eu me converti com 18 anos, que foi quando eu decidi realmente seguir Jesus, né? É como dizem, né? Deus não tem netos, né? Boa, perfeito, perfeito. A gente precisa ter as nossas experiências com Jesus, né? Eu tava até com um papo com um casal de amigos e a gente tava, se alguém perguntar qual a sua história com Jesus, você vai falar a história dos seus pais ou a sua, sabe? A sua. Tipo, o que a gente tem construído com ele, né? E eu acho que com um processo ali de 18 anos foi quando eu realmente entendi, Jesus está me chamando para seguir Ele e eu decido isso, sabe? Sim. Não só pela minha história ou vivência. É muito bíblico isso, né? Porque Jó fala exatamente isso, né? Hoje eu não te conheço mais de ouvir falar, mas te conheço de ver, né? Sim. É Jó 42, 5. E é exatamente isso, porque é justamente nesses momentos que ele se mostra, se revela pra gente, né? É real. E não tem idade, né? Sim, não tem idade. Tu falou que era novo. Novinho, e ele se revelou para você. Sim, e isso é lindo, assim, como costumo dizer pra galera lá, e eu posso falar também, a gente vai falar sobre o que eu faz, assim, mas fala do Avante, que são os cultos na faculdade. Exato. Mas eu lembro que... Gente, rapidinho, só para vocês entenderem o impacto do Avante. E aí você me corrige se eu falar errado aqui, tá? Claro. Hoje o Avante, ele tá na grade curricular, certo? Ele é institucionalizado pela faculdade da Belas Artes. Vocês entenderem, pela Belas Artes. Uhum. Olha só isso. Para vocês entenderem a profundidade disso. Ele entrou lá e iniciou o Avante. O que? Era só nos intervalos das aulas, né? Tinha professores que não gostavam daquilo que eles faziam. E hoje já faz parte, né, da faculdade. Os alunos... até hoje, né, todos que, não sei, você que está assistindo aí, que é do Belas Artes, procure pelo Avante, se você não conhece ainda, porque esse cara aqui, que iniciou esse trabalho tão maravilhoso, e eu lembro do Avante quando ainda era na igreja, e aí de lá, eu lembro que não entendeu na hora por que parou, e aí, na verdade, Deus estava só direcionando para o real propósito, onde Ele queria, que é no Belas Artes. É verdade. Incrível, incrível. Glória a Deus, da hora. Pude cantar algumas vezes lá. Né? Nossa, foi demais. E você fez parte bem do início, né? Assim, demais. Nossa, e é muito bom lembrar disso. Aí eu falo um pouco do Avante, mas eu lembrei um pouco que a gente comenta isso com a galera, né? Que às vezes as bênçãos do Senhor, elas vêm embrulhadas na dificuldade, né? Tipo, às vezes é como um presente e a gente tem que tirar esse embrulho do desafio e a gente vai ver que tem uma grande experiência, uma grande revelação com o Senhor, né? Exato. E o meu foi essa questão de, tipo, era emocionalmente... Eu tinha um questionamento muito grande de propósito, sabe? Eu lembro que eu falava pra minha mãe, quando eu morrer, eu não quero que as pessoas esqueçam de mim, sabe? Tipo, eu tinha muito esse questionamento de propósito, assim, muito grande. E glória a Deus, assim, pela vida, assim, dos pais, né? Que eles
cultivam muito nos filhos, e a gente está nesse ambiente também Cara, de lembrar como que é tudo... importante isso, Sim, né, velho? nossa, Porque muito. eu lembro que com os meus 12, eu entrei nessa mesma crise. Tipo, o que Deus tem pra mim? De verdade, eu com 12 anos entrei nessa mesma crise. O que Deus tem pra mim? E eu sempre vi, tipo, Deus usando muito meu pai pra falar com as pessoas. E eu falava, por que não fala comigo? Sabe, eu vejo ele falando com tantas pessoas, mas nunca falou comigo. Uhum. E aí, com 12 anos, Deus fala comigo a primeira vez. Uau. E ele já mostra o caminho, né, que ele teria para mim, tem para mim, não teria, tem, né? E hoje é por onde eu caminho, e é uma outra forma de arte, porque isso é lindo, né? Que Deus, tudo que ele nos entrega, ele entrega justamente para que a gente venha frutificar. É verdade. Né, para que a gente venha, a questão da parábola dos talentos, né, que você venha multiplicar aquilo. Então eu iniciei com a música, por exemplo. Eu iniciei com a música e hoje não só com a música, não só a música tocando, mas a música cantando, escrevendo. Uma outra arte que eu acho maravilhosa de falar, de oratória, que Deus tem me direcionado, e foi o que Deus falou comigo com 12 anos. Então é justamente, você vai vendo que não tem idade, mas a própria vida parece que ela te cobra isso, né? Tipo, quem é você? Sim. Né? Como que você quer se expressar nessa socialidade, nesse mundo? Quem você quer ser o quê nesse Sim. mundo, né? São questionamentos bem grandes de identidade, né? Exatamente. E aí venha, talvez, a gente olhar para uma perspectiva de, tipo, quem a gente é idem? É um questionamento, né? De onde está a nossa maior referência? Porque a palavra identidade, ela vem da mesma raiz de idem. Uhum. Tipo, igual a carteira de identidade, né? O nosso RG. Exatamente. Tem o nome dos nossos pais ali, de onde a gente veio, né? Então, identidade está muito ligado a quem veio antes, a nossa origem, né? Sim, E, a raiz, né? sim, e eu vejo esses processos, seja igual esse testemunho lindo que você compartilhou do seu processo com 12 anos, o meu, e ainda os nossos, que a gente vive ou quem está ouvindo a Exato. gente, dos desafios que questionam a nossa identidade, também seriam umas grandes oportunidades da gente ter experiências novas com o Senhor, né? Sim. Se a gente olhar, talvez, tirando a lente do momento só, né? Tipo, porque o momento é dolorido, não vamos Sim. romantizar, né? Tipo, é dolorido. Tipo, é muito difícil, a gente não tem a resposta ali. Só que também é nesses momentos que existe criatividade, né? Tipo, a gente precisa do Criador. Exato. São momentos que precisam de uma solução e a gente recorre. Que é justamente, que nem você falou, a questão da identidade, a raiz. Sim. De quem... Da nossa origem. A nossa E é um origem. questionamento muito grande para artistas também. A gente pode... Creio que o papo vai ser bem da hora, assim, a gente vai falar disso. Tá só no começo. Mas é a questão de originalidade. Sim, sim. Porque talvez, não sei se você já se questionou isso como artista, eu já me questionei, será que eu estou sendo original? Sim. Como que eu sou um artista original? Autêntico. É, autêntico. Eu tenho muito isso. E Principalmente com música, porque Sim. música, por exemplo, é muito parecido. Uhum. Você tem que ter uma criatividade. A gente tava descendo cantando Marcos Almeida, um cara super, super artístico, super criativo. E aí você tem que assim, inovar sempre. Então você tem que ouvir de tudo, porque precisa. E isso é muito real pra mim, assim, a questão Sim. da autenticidade. Eu sinto isso também. Assim. Quer ver acabar com algo que eu tô fazendo, mano? Alguém fala assim, nossa, parece tal música. Já é. Eu já senti isso também. É horrível. Eu fico tipo, será que ele tá me elogiando? Não, acabou a É, música, tipo, meu, rasgo e vamos fazer outra. é muito bom. Eu tenho muito isso, assim, Sim. de traço. Eu lembro na época do grafite, eu falava... Mas, ao mesmo tempo, tipo, tem muito essa questão de repertório, né? Tipo, a gente conhecer, estudar e pesquisando. Mas também está muito ligado à questão, na essência, original, é de acordo com a origem. E a gente vai encontrar a nossa originalidade na nossa origem, que é o nosso Exato. Pai, é o Senhor. Exato. E Ele afirma a nossa identidade, né? E talvez no processo... É igual o processo de fala. Porque Uau, a gente, isso é incrível. Ele afirma a nossa... Ele afirma a nossa identidade. E talvez ele use elementos que a gente vê ao nosso redor para isso, né? Igual um bebê, quando ele começa a falar, é por repetição também, né? Exato. Então, às vezes, a gente... Até a própria música. Eu comecei umas aulas de gaita, mas eu preciso... Eu lembro. Nossa, eu preciso continuar. Eu lembro disso. Eu lembro que a gente estava ali na teoria e era muita repetição, assim, tipo, para estudar, sabe? Algumas coisas. Exato. Para depois eu ter um elemento para improvisar. Exatamente. Então, quem improvisa bem é porque sabe muito bem também da teoria, né? Da repetição ali. Da teoria, da escala harmônica para poder trazer. Então, talvez pra gente, seja na música ou na arte, né? Quando você vai pintar um quadro, Tudo, quando você vai dançar, eu vejo muito essa questão essencial da gente estar conectado com a nossa origem, que é o Senhor, e também a gente estar disponível para estudar, né? Ver as outras coisas e poder
não desprezar os processos, né? Sim. Que a gente voltando lá do viu como se faz. Tipo, talvez a gente veja ali um disco de vinil, que talvez a galera não sabe o que que é, né? Como foi todo o geração. processo pra... Mas eu lembro que no vídeo lá era uma massa de plástico, aí amassava. Sim. E aí, tipo, você fala, mano, isso não é um disco de vinil. Só que aí no final era um disco de vinil, porque tinha todos os processos, né? Então talvez a gente... Tem uma frase que eu vi que ela é muito forte, assim, que às vezes, até falando assim, por questionamento do meu temperamento, eu ficava, Sim. não, tipo, talvez eu precise de algo melhor para fazer isso e tal. E uma vez eu ouvi assim, dê o seu melhor com o que você tem, Exato. para quando você tiver uma situação melhor, você faça melhor ainda, né? Exato. Então, o que eu tenho nas minhas mãos agora para fazer bem, né? E eu vejo que isso, voltando assim para os questionamentos, liga muito também com o começo do Avante, que a gente estava falando, né? Exato. Até para explicar para a galera. Eu lembro que tinha muito questionamento dentro de mim sobre a questão dos talentos, que foi até, eu lembro que a gente fez um culto sobre dons e talentos, Eu lembra? lembro, amor. Que foi muito, muito massa, Foi assim. incrível. E tipo, como... Você pode continuar, desculpa. Não, tranquilo. Como o processo que eu tô me descobrindo no Senhor, tô nesse caminhar, a gente pode trazer isso para mais pessoas que estão tendo esse questionamento, sabe? Sim. Eu lembro que essa dor de sentir o coração de Deus sobre outros jovens me moveu muito e começou como uma dor, como uma, tipo, nossa, caramba, tá acontecendo isso. Exato. Via muitos colegas, pessoas próximas indo por um caminho que não afirmava a identidade deles, que não era autêntico, e dava para ver com a questão de tempo que isso mais distanciava eles do propósito deles, sabe? Sim. Mas você não acha que isso, por exemplo, você se descobriu como artista, então na real você nem sabia que era. Porque, por exemplo, quando você assistia Castelo Rá-Tim-Bum, ali já estava trazendo evidências, né, de algo artístico, né, desse curioso seu, de entender o processo e dali explorar. Mas, por exemplo, na sua adolescência, que foi de fato florescer esse lado, Sim. certo? Uhum. Então, só que então, por exemplo, as crises que você teve criança, é porque você talvez não enxergava, não só você, né? Eu, por exemplo, eu desde pequeno a mesma coisa. Desde pequeno sempre, eu canto desde os 7, toco desde os 12. Então, já fazia, brincava com minha mãe, cutinho em casa, e eu era sempre o músico, eu era sempre o músico, assim, eu era sempre o guitarrista, era sempre já voltado para o instrumento que eu toco, violão, né? Eu sempre, eu era o pastor do culto, do cultinho, então eu sempre já apontava para quem de fato... Gente, rapidão, só para vocês verem isso aqui, que nem o Jô faz aqui, isso aqui é café de verdade, irmão. Cafezinho bom aqui, ó. Isso aqui é café de verdade, café da Dolores. Café da Dolores. Delícia, você vai ver isso aí, Tá muito bom. você vai tomar e dar um gás. Vamos ficar inspirado aqui, ó. Inspirado. Mas é justamente, voltando, então, hoje, você vendo o Lucas lá de trás, você se vê artista desde o quê? De Castelo Rá-Tim-Bum lá de trás. Sim, sim. Né? Então, às vezes, esse processo até você entender o artístico que você tem, vai demorar um pouco mesmo. Até Exato. cair a ficha, né? Porque Deus, desde o começo, de quando você nasceu, Ele já está apontando, Sim. né, para o que Ele quer. Quando Ele chega para Pedro e Ele fala, vinde a mim, certo? E eu farei de você pescador de homens. Ele vira para os discípulos, né? Pescadores de homens. Sim. Então, é justamente, Deus já aponta o que eles faziam, já apontava aquilo que Jesus queria usá-los para fazer. Isso é lindo demais. Isso é muito incrível. Uau, assim. né, velho? É muito. O cara, ele fazia algo, tipo, que era só o sustento dele. Às vezes ele podia chegar em casa cansado e falar, nossa, como eu não nasci para ser pescador. Eu não nasci para isso aqui. Eu só estou fazendo isso daqui porque é o que eu tenho para fazer. Mas, na verdade, Deus já estava apontando. Né? E aí Jesus aparece para ele justamente falando, eu farei de você pescador de homens. Exato. Eu creio muito nisso, assim, que Deus, ele usa uma coisa que eu acredito muito, assim, que todo desejo legítimo do nosso coração, Sim. todo desejo que não seja pecado, aponta para o nosso propósito, Uau. sabe? Então, se eu gosto de cozinhar, por exemplo, por que Deus eu gosto de cozinhar, sabe? Sim. Porque eu gosto de servir e, tipo, a nossa vivência, até os nossos trabalhos, coisas que às vezes a gente achou que não iam ser usadas, Sim. Deus, ele usa para a glória dele, né? Principalmente quando a gente decide segui-lo. E isso é uma coisa que eu acho linda em Jesus, é como ele usa a linguagem certa para falar com as pessoas para que ele seja entendido. Uau, a linguagem. E quando ele fala, por exemplo, com o semeador, ele fala de semente, né? Tipo,
o meu reino, as minhas palavras são como uma semente no bom terreno. E ele fala que o coração é como uma terra fofa, né, que frutifica. Exato. Tem o terreno dos espinhos, das pedras. Sim. E ele vai usando uma linguagem que é entendida pela galera que está ouvindo, ou por um pastor. Ele fala das ovelhas. Exatamente. Então, Parábolas, né? Justamente ele utiliza as parábolas que é uma justamente forma para ser de arte. acessível para todo, que é uma forma de arte, que é uma exatamente. forma de arte incrível. Incrível. E eu creio muito na unidade do que Deus faz. Assim, é muito louco a gente estar aqui. A gente falou sobre geração, sobre legado. Sim. E eu tenho conversado com um amigo, faz um ano assim, que a gente tem meditado num salmo, que é o Salmo 78. Sim. E no comecinho dele é muito legal, porque ele fala assim, uma geração ensinará a outra a amar o Senhor. E ele fala um verso antes, abrirei a minha boca em parábolas. E alguns falam que, ainda não tenho uma formação teológica, mas já ouvi pesquisando sobre, Sim. que falam sobre a questão de Jesus mesmo, né, que é uma profecia. Ele já apontava já pro Messias. Falando sobre Cristo, porque tem salmos Exato, proféticos, né? Exato. E Messiânicos, né, que ele fala. boa, messiânicos. E aí, tipo, apontava para Cristo, mas esse padrão de as parábolas estarem ligadas a ensinar uma geração para outra, eu acho que faz muito sentido do fato também da gente estar aqui, porque a gente era Sim. pequeno e através de ensinamentos, coisas do nosso dia a dia, exemplos dos nossos pais ou coisas que a própria escola que nos ajudou, ou pessoas que Deus colocou, Uau. nos ensinou a amar o Senhor, né? Exato. E é uma forma de arte isso também. Né? Exatamente. As parábolas, elas são uma forma de arte que comunica com a pessoa para que seja entendido, né? Exato. Mas ao mesmo tempo, só para concluir essa questão das parábolas, ela também deixa um gostinho a mais. Tipo assim, de se perguntar, mas por que ele quer dizer isso? Do questionar, né? Ele não dá a resposta pronta, né? Exatamente. Tipo, ele te provoca e... Acho que até mesmo a intenção de atrair, né? E para quem quer. Porque Exato. Jesus falava, por que eu abro? Porque eu abro minha boca em parábolas? Para que ouvindo eles não entendam. Sim. E aí tipo, os discípulos chegam mais perto, mas Jesus, o que você quer dizer com isso? E aí Jesus explica, ó, o bom terreno é o coração. Exato. E aí ele vai explicando. Então, é um convite para a gente chegar mais perto de Jesus e ouvir mais sobre o que ele tem para nós, né? Uau, incrível. Isso A gente vê, por exemplo, Atos 2, quando o Espírito Santo de Deus, né, vem, o Espírito Santo vem sobre a igreja primitiva e a evidência é a linguagem que todos entendem, o idioma para que todos entendam. E aí isso gera justamente essa curiosidade. Como que eles estão falando algo que eu estou entendendo? Uau, O que é isso? E aí gera essa curiosidade que atrai eles, né? E uma vez que atraiu, aí é o que você falou. Deus, ele não vai negar, ele vai afirmar a nossa identidade. Amém, amém. Então é algo que ele tem a resposta. Ele só quer te fazer curioso. Sim, nos chamar para ele, né? Exato. Nossa. Uau. Lindo, lindo. E Demais. por isso que eu vejo que isso está muito ligado com as artes também, porque os artistas, eles lidam com coisas que vão pro coração. Exato. A música, uma série. Eu lembro que a minha infância foi discipulada por Hollywood. Eu falava, não, eu quero ser o cara popular da escola. Sim. E a nossa escola é totalmente diferente da escola americana. Totalmente. E aí eu ficava, não, precisava daquela jaqueta, sabe? Com uma letra, assim. Do eu falava, mano, não tinha sentido nenhum, assim. Na escola não tinha essa jaqueta, mas eu digo discipular porque eles é o que estava nos moldando nossas disciplinas, nosso comportamento, exato. Né? E foram feitos por pessoas. E legal que hoje a gente está entendendo isso, né? A igreja está começando a entender isso. Sim. Você pega, por exemplo, The Chosen. Lindo, exemplo lindo. Assim. Caramba, incrível o que eles estão fazendo, sim. super artístico. Muito bem feito. Nível, assim, nível artístico, cara, o mais alto nível. A gente pega o Giovanni Si, por exemplo. Sim, nossa. Meu, Giovanni Si tava passando na Globo esses dias, entendeu? Como referência. Então, assim... nós temos a maior razão, o maior motivo, a maior motivação para explorarmos o artístico no mais alto nível. Sim, com mais excelência. Nível, assim, exatamente, porque a gente faz para alguém. Exato. E essa é uma provocação muito legal, porque o artista, ele faz para uma plateia de um só. Exato. Tipo, para o Senhor, né? E a gente está fazendo... Uau. Colossenses 3:23 fala, tudo que você fizer, faça de todo o coração. Porque é para Deus e não para homens, né? Exato. E... eu estava falando sobre esse salmo, né, o 78, e a gente estava conversando, e eu creio muito assim que Deus, ele tem chamado os artistas. Eu creio que há muito tempo, igual você deu exemplo, The Chosen é um exemplo lindo, assim. Lindo, velho. Eu lembro que eu fiquei muito feliz, e eu já achei muitos filmes sobre Jesus, assim, todos são bem legais, mas eu sempre tinha um questionamento assim, tipo, precisava de uma produção muito bem feita para ser, tipo, igual série mesmo, que é muito bem investida. Exato. E quando me falaram a primeira vez, eu falei, vou assistir depois, porque talvez seja igual a todos aqueles que eu assisti, né?
E aí eu fui relutando, e daí e o Espírito Santo me corrigiu. Meu, como eu fui preconceituoso, assim, porque eu assisti, eu lembro que eu chorava tanto Sim. pelo roteiro, que é um roteiro muito bom, bem Incrível, feito. exato. A filmagem é muito bem Muito bem feita. O ator que O ator, faz nossa, o personagem Jesus é incrível. Aquele cara, Nossa, você olha pra ele assim, você fala, meu... Assistam The Shows, a gente não tá sendo pago. Exatamente, se alguém puder encaminhar o link pra eles lá pra ver que a gente tá fazendo. E é Porque, free, meu, isso é muito bom, que é free, é de graça. É muito bom. É incrível, assim, aquilo que ele... O todo, assim, toda a estrutura. Outro que deu muito certo foi a própria Paixão de Cristo. É verdade. Né? Que o Nossa. Mel Gibson... Meu, fez, Sim, né, eu já ouvi até um testemunho que tipo, tinha gente que no final do filme tipo, fazia apelo, porque a galera tava com o coração quebrantado. Você é louco. Muita gente. Na época não teve gente que morreu. Lembra que morreu gente no cinema por causa da intensidade. Impacto da intensidade, assim. Foi muito bem Eu feito. Inclusive, Paulo. Ele fez também Paulo, o apóstolo. Você viu o filme que lançou? Eu não achei ainda esse. Assista, é muito bom. Precisa assistir. Aí o pessoal também assiste aí. Tem na Netflix, eu acho. Boa. Acho que tem na Netflix. Legal. Na Netflix. E o Mel Gibson fez também incrível. Sim, nossa, eu amo os Tanto filmes que, cara, dele. você vê o nível e mudou a vida dos atores. Exato, tem até um vídeo que eu ainda não vi até o final, mas o testemunho do cara que fez. Do cara que fez o Jesus lá né? e... Então é muito bom ver esses exemplos. Assim. Ele se converteu mesmo, acho que largou vícios, assim. Massa. Procurei no YouTube aí que tem um testemunho dele mesmo. E é muito legal, assim, porque... Então, trazendo, assim, esse caminho que a gente tá... Que o Espírito Santo tá guiando a gente no papo. Mas a arte discipula muito a gente, assim. Sim. E poder ver essas produções excelentes é muito inspirador, assim. Porque, igual o Salmo 78 diz, né? Que através das parábolas, através das artes... Exato. A gente vai ensinar uma geração a outra a amar o Senhor, Amar né? o Senhor. E acho que liga muito também com a gente estar comunicando numa linguagem que seja entendida também, Exato. Né? Sem diluir a mensagem, mas também sendo entendido, né? E a intenção é essa, né? Alcançar todos. O evangelho é isso, né? Sim. Ser acessível a todos, sem perder a essência, sem perder os princípios e os valores dela, só que ela ser acessível. Exato. Ela quer alcançar todos. Sim, exato. E quando eu entrei na facul, lá na Belas Artes, eu lembro que foi até um testemunho, assim, talvez fica para um próximo, assim, para não abrir tanto, assim, mas foi Deus que abriu. 2, né? O Parte 2. Olha. Mas foi Deus que abriu a porta, assim, é um testemunho, assim, mas para encurtar bem rápido, eu tentei bolsa lá por muito tempo e eu lembro que várias corres, assim, eu tinha já pego alguns trabalhos por fora e eu fiz um portfólio mostrando para o reitor não aceitou na época e tal. E aí eu ficava, Deus, caramba, tipo, por quê, sabe? Por que não tá rolando? E eu lembro que em vários momentos Deus usava pessoas específicas para falar de um propósito que ele tinha ali na faculdade. Sim. E uma delas era Deus falando. Deus falando através de uma pessoa, me confundi tudo. Mas uma pessoa falando, né, e falando que, Deus vai te colocar lá não por conta de um diploma, mas por conta de um propósito. De um propósito. E, resumindo, assim, abriu as portas, entrei lá. E foi um dos momentos onde a minha fé foi mais confrontada, assim, na questão por conta da minha vivência. Porque eu cresci dentro da igreja e, tipo, acho que talvez muitos... O ciclo, né? Seu ciclo de convívio. A gente tem o nosso convívio e aí, quando a gente abre o nosso ciclo, estoura a nossa bolha social, tipo, que todos nós temos as nossas bolhas, né? Mas quando a gente parte para uma galera nova, a gente tem questionamentos de como lidar. Acho que talvez um exemplo, não sei, eu nunca... viajei para fora, mas muita gente fala quando vai morar para fora que existe um choque de cultura muitas vezes, né? Então, tipo, talvez a maneira de amar do brasileiro é diferente do europeu. Exato. E às vezes se sente muito sozinho por causa desse choque de cultura, né? Porque são convívios e comportamentos diferentes. E aí a gente estava lá na faculdade, vários questionamentos surgindo, né? E Deus, uma coisa que eu aprendi muito lá nesse processo de dor, que é um processo de formação, né? Igual um bebê, ele passa por contrações ali, Exato. né? E esses processos são importantes e quando a gente foca em ser amigo de Jesus, Jesus nos apresenta os amigos dele. Que é uma vivência que a gente viveu aqui também, fazendo as coisas aqui. Quando a gente foca no que Jesus quer para nós, e a gente, quero ser amigo de Jesus, quero ouvir ele, quero servir, sabe? Quero estar próximo dele. Que é a criança nascendo. E é desesperador, né, pra criança, imagina. Ter amigos, né? Não, nascer. Entendi. Deve ser desesperador. Sim, esse processo é muito intenso, né? Mano. E se não me engano, até só uma curiosidade, eu acho que a palavra equibalo, tem a ver com isso, que é tipo quando Jesus ele fala assim, orem para que
sejam mandados trabalhadores, né? Sim. E aí essa palavra equibalo, que é sobre um empurrão, sabe? Sim. Tipo, que é um pouco da criança. Mesmo, né, de... Tipo, deu 9 meses, você precisa sair daqui. Exato. Se você continuar aqui, você vai morrer. Você vai morrer. Sabe? Tipo, você precisa sair, vai ser doloroso pra mãe e Exatamente. pro bebê. E é pra mãe e é pro bebê. Isso Sim. é maravilhoso, porque a gente acha que Deus não tá nem aí. Pra Deus o processo pra te ver nascendo também. Uau. É incrível. Incrível, incrível. O sentimento mano. ele também tem, né? Sim. Dois artistas conversando, assim, ó, a gente começa a ver Deus nos detalhes da vida, assim. Deus é um grande artista. Demais. Muito, muito bom. Demais. E aí Deus aproximou de pessoas incríveis dentro da faculdade lá também. E a gente começou em 2014 a fazer os encontros lá e orar. E a gente entendeu que Deus tinha nos chamado com uma palavra. E a gente começou a orar e falar, Deus, a gente não quer se mover sobre uma palavra um do outro. É muito importante a gente caminhar em lealdade, mas eu sou falho. Tipo, se eu prometer uma coisa pra você, tipo, talvez eu não esteja bem naquele dia e eu falhe com você, sabe? Exato. E você comigo. Mas Deus, ele não falha, né? As palavras de Deus permanecem. Vivas. São eternas. Céus e terra passarão, mas as palavras permanecem. Amém. E a gente começou a entender, Deus, quais são as suas palavras para Belas Artes? O que o Senhor diz sobre a Belas Artes? A gente quer olhar para esse lugar da sua palavra. E aí a gente começou a entender que ele tinha nos chamado para declarar a vida ali. E em vários momentos ali no final de 2014, a gente começou a ver Ezequiel 37, seja num culto, seja abrindo a Bíblia, orando. Em vários momentos Deus falando, foquem nessa palavra. E Ezequiel 37 é o Vale de Ossos Secos, né? E a gente começou a ver pra esse vale, vida, né? que era falta de propósito. Que era tipo jovens incríveis, com artistas incríveis, pessoas, amigos, pessoas excelentes, assim. Mas que às vezes a falta de propósito fazia com que eles seguissem um caminho de morte, né? Incrível e aí Deus falou, não, eu quero usar vocês para declarar a vida, sabe? Servir e é doido porque esse processo é muito louco, porque Deus fala assim, Ezequiel, pode esses ossos viverem? E quando a gente entra em situações de conflito, a gente vê grandes coisas e eu acho que é Deus questionando a gente. Será que isso pode dar vida? Pode sair algo bom desse lugar? Às vezes a gente acha que é nós que estamos questionando, mas é até o próprio Espírito Santo de Deus gerando esse questionamento em nós para saber se pode mesmo. Pode mesmo. E eu creio que a chave está no que Ezequiel respondeu. Porque ele falou assim, Senhor, você sabe. Porque, mano... Se depender de mim, mano, é um vale de ossos secos. Não tem o que fazer. E aí ele falou, então, beleza. Acho que Deus, não sei, né? Pressupondo que Deus pensou certo. Vamos respondeu certo, tá ligado? Então vou te dar as direções. Aí ele fala, diga pros ossos, ouçam as palavras do Senhor. E aí ele fala, faz uma loucura, porque osso não tem ouvido. Sabe? Exato. Tipo, ossos ouçam a palavra do Senhor. E aí, tipo, Deus começou a fazer, tipo, não, vocês vão declarar, vocês vão fazer várias coisas e a gente começou a fazer muitas coisas juntos que pareciam meio doidas, assim, e Deus começou a trazer galera. Você trouxe essa questão dos ossos ouvirem, né, que não ouve nada, e é verdade, e a gente trazendo para o contexto que vocês estavam ali vivendo, às vezes Deus tá te usando, Deus usou vocês para falar algo que para vocês naquele momento ninguém estava ouvindo. Uau, e gerou vida. Uau. Que tipo, a gente não tava vendo um resultado ali não tinha orelha, né? Exatamente. Tipo, ninguém tava ouvindo. Ninguém tava ouvindo. Mas entendeu? era um semear, né? E o próprio, como você falou, ele profetiza que ouça a voz de Deus, aquilo que Deus está falando. Exato. Às vezes a nossa ele não vai demonstrar que está ouvindo, mas a de Deus. Que não volta vazia, que a gente tava falando. Exatamente. Que é a chave, mano. Artistas andem na palavra de Deus. É a chave. É a chave a gente caminhar na palavra, né? Exatamente. Aí a gente começou a fazer os cultos lá e Deus trazendo assim várias... Quando a gente dá passos no Senhor, Ele começa a revelar novos passos. Exato. Dentro dos passos que Ele nos chamou antes. Não sei se... Uau. Sim. E a gente começou a entender que essa questão da morte, da falta de propósito, estava muito ligada à depressão, ansiedade, isolamento. E por muito tempo assim, a gente começou a servir pessoas através disso, a ponto da gente ter casos de pessoas que falaram, eu estava a ponto de me suicidar e, tipo, eu vi vocês, a maneira que vocês se amam, eu quero vir aqui, quero entrar, quero, tipo... Galera, antes de nós voltarmos para o nosso bate-papo, esse corte aqui é para te convidar para fazer uma aula experimental. O telefone do WhatsApp está aqui embaixo. Mande uma mensagem agora que a nossa galera vai agendar uma aula experimental e vai te explicar tudo que você tem de dúvida, todos os nossos cursos. Mande uma mensagem agora, não perca. Vamos voltar para o nosso bate-papo. Eu já ia inclusive perguntar isso. Tipo, teve algum testemunho assim específico que, mano, você olhou e falou, mano, que foi isso? Cara, e assim, até mesmo voltado com a arte, lá no Belas Artes, ou pode ser também fora? Sim.
Cara, um exemplo, assim, eu acho que é desse brother, assim, ele é um cara que ele era da sala de uma amiga. E ele era um cara incrível, ele é muito excelente, muito dedicado no que ele faz. E ele estava se dedicando por uma parada de trampo, assim, ele queria muito uma porta. E ele conseguiu essa porta, só que quando ele conseguiu, ele ainda estava sentindo um vazio. E ele falou que ele estava num tempo de crise muito grande, assim. E a gente sabe disso porque ele abriu para todo mundo. Então posso compartilhar aqui, assim. Mas ele abriu para a gente no culto, lá para todo mundo. Ele deu esse testemunho. E aí ele falou assim, cara, eu estava com pensamentos de morte, porque tudo que eu busquei eu consegui, mas não estava saciando. Foi aí que na minha mente, veio no meu coração, vai lá no culto, né? Por conta de Jesus, Avante, né? Sim. Mas vai lá no Avante. E aí ele colou, e aí a gente orou junto, foi quando ele aceitou Jesus, tipo, ele teve uma declaração pública de querer seguir Jesus. E pra mim foi muito marcante, porque é uma vida, saca? Tipo, louco, e infelizmente, assim, até abrindo, eu tive pessoas próximas que a gente acabou perdendo nesse tempo de pandemia por conta da depressão, por conta de ansiedade, pânico. que decidiram não escolher viver, né? Sim. Então, tipo, é um testemunho muito grande e é uma coisa que eu sinto como chamado pessoal que Deus me chama pra servir essa galera, sabe? Sim. Tipo, que eu sinto muito forte isso, assim, que é o lance das dores, sabe? Sim. Tipo, isso dói em mim, assim, bastante. Então, Paulo fala, né, em Gálatas, dores de parto, até que vocês entendam, né? Sinto dores de parto. Sim, até que vocês entendam o real propósito do evangelho. Exato. Boa. Bom exemplo, mano. E aí foi um testemunho, assim, que pra mim é muito marcante, assim, tipo, pra mim, glória a Deus, sabe? E até, hoje a gente vive um tempo que tem que celebrar a vida mesmo, depois que a gente passou na pandemia. Nossa. Perfeito, muito bom, mano. E aí Deus foi levantando uma galera, assim, pra resumir. Os encontros acontecem lá do Avante. Hoje você vai lá? Por Todos enquanto, os encontros. a gente está planejando como que vai ser a volta, provavelmente pro ano que vem. E aí você presencial. frequenta todas? A gente frequenta, tem uma liderança lá, que é o Porque Marcos hoje você e a Laurinha. não estuda lá. Não estudo. Eu me formei em 2017, a gente está em 2021, né? Exato. Aqui. Mas teve 18, 19, você continuou indo. Continuei indo, alguns, né? Não sempre, mas sempre que dava eu estava ali. Mas Deus foi ensinando como passar também o bastão, né? Então Deus levantou uma galera depois, e aí eles deram continuidade, e essa galera levantou uma outra, que é uma galera que está agora, que é o Marcos e a Laurinha, eles estão cuidando dos cultos lá. E Deus levantou uma galera incrível lá também, porque a faculdade tem 2 unidades, e tem o PGBA também lá, que é uma galera muito massa, assim, que tem feito encontros, e a gente está, tipo, junto, que foi até esse processo de institucionalização. Sim. Onde a faculdade, é até um testemunho massa isso, assim, depois de 7 anos que os cultos estavam acontecendo, esse ano faz 7 anos. Acho que 5 anos, porque faz um tempo esses encontros. Sim. O reitor da faculdade chamou o Avante e o PG, e ele, tipo, honrou a gente, falou, eu queria honrar vocês, eu queria honrar o Avante, porque a gente não ajudou vocês no começo, mas muitas coisas começaram e terminaram aqui, mas vocês permaneceram. Uau. E os encontros são muito bons para gerar comunidade, porque pessoas vêm de outro estado para estudar, vêm de outro lugar e eles encontram uma família. Eles encontram um lugar de convívio, e a gente queria agradecer vocês. E, tipo, não é um cara que ele tem uma fé por Jesus ainda, sim, né? Sim. Mas foi um testemunho muito grande poder ver ele reconhecendo, né? Eles reconhecendo o quanto trabalho que Deus usou a gente para fazer ali, sabe? Uau, incrível. E foi bem massa, assim. Então esse é o Avante, assim, um pouquinho. E, cara, não sei se dá tempo de falar, mas depois disso Deus começou a direcionar a gente para o Oculto, que é Exato. Hoje é um estúdio de design que eu trabalho com alguns amigos, que eu sou sócio com eles. Mas ele começou como um chamado também para servir a galera que não frequentava os cultos. Eu lembro disso. Então, tipo, como que a gente serve a galera que não está aqui, que não tem um perfil, quando a gente fala a palavra culto, ele já tem uma certa resistência. Então, tipo, não é uma galera que normalmente entraria numa igreja, né? Sim, é uma galera que já tem um certo preconceito mesmo dessa todas questão. As questões, tipo, de estereótipo, sim, do que... Sim. Muitas coisas a formalidade da igreja, né? E também, tipo, por questões políticas e tudo mais, a galera acaba não querendo... Sim, cria uma barreira mesmo, né, de se relacionar com a igreja. Sim, eu sirvo numa missão, a Steiger, né, a gente já conversou sobre ela, e é muito legal porque eles têm um gráfico. Então, olha só, ele também é missionário. Inclusive, hoje não, amanhã, né, porque é de madrugada, você vai estar indo para o Rio de Janeiro, né, Rio de Janeiro, servindo lá com missões. Com a equipe de pioneirismo, tem uma galera incrível lá. Uau. E a gente vai estar começando, já começaram, né, uma galera começou a trabalhar lá, a gente vai estar servindo eles com esse trabalho lá no Rio. E a missão, eles têm um gráfico bem legal que eles apresentam, que eles chamam de cultura jovem global. Sim. Que são jovens que normalmente não entrariam numa igreja de 16 a 35 anos. E nesse gráfico é bem legal porque tem, tipo assim, falando em relação ao cristianismo, a fé. Tem as pessoas que são discípulos, que decidiram seguir Jesus, que são pessoas praticantes.
Tem os não praticantes que, tipo, frequentam, tipo, vão, no fim de semana estão ali na igreja, mas não são pessoas que tomam isso como, eu sigo Jesus mesmo, eu decidi por isso. Tem as pessoas apáticas, que, tipo, tanto faz, sabe? Sim. Tipo, aí tem que são até Só, simpatizantes. Tipo, se sente bem, né? Me sinto bem nossa, que aqui, bonito, né? Jesus é um grande legal. profeta. É. Aí tem os indiferentes, eu acho que todos os caminhos levam a Deus. Tipo, tudo bem você ir para sua igreja, eu vou para minha. Né, que eles falam. E aí o gráfico vai começando a ir para uma galera que já é, tipo, anticristão. Que é tipo uma galera que já... esqueci os termos, mas acho que tinha mais dois. Que era a questão da galera que não gosta, tipo, quando fala sobre fé ou sobre cristianismo, isso gera uma raiva neles. Tipo, eles são, tipo, por conta de experiências, talvez, traumas e coisas que... Mas eles não curtem. E tem os anticristãos, que são pessoas que vão realmente contra. E aí o foco da missão é servir essa galera dos apáticos para os anticristãos. Entendi. Tipo, como que a gente serve essa galera para que eles estejam numa igreja? Porque Jesus ama eles, sabe? Exato. Então são pessoas que a gente precisa aprender a se comunicar com eles, ter relacionamento de discipulado para mostrar quem realmente é Jesus. E talvez o processo disso não leve um mês, leve anos. Exato. Para que essa pessoa... Porque ela tem várias feridas ali que Sim. tu precisa tratar ela, né? Ou também o Espírito Santo pode pegar igual Paulo, né? Tipo, que Paulo era um anticristão. Total. Tipo, matava a galera. Exato. E aí, tipo, usou Ananias, né, ali pra Exatamente. servir. Tipo, é um cara que tava intensamente. Então a gente ora e espera, né? Mas também olhando... Não, lógico. Ontem eu tava, inclusive, na live aqui, eu tava falando isso. Nós acreditamos em um Deus que faz milagres, né? Que, por exemplo, eu posso orar aqui e a pessoa que está com câncer me assistindo aqui vai ser curado, né? Mas eu também acredito em um Deus que usa a medicina para num processo de quimioterapia e tudo você passar Deus que deu a sabedoria para... Exatamente. Então, assim também no processo de conversão. Alguns, de fato, vai ser isso. O Espírito Santo de Deus vai entrar e, vai ser como um tiro, acabou. Mas, às vezes, sim, vai ser um processo nessa pessoa. E é demais isso, porque, às vezes, esse processo vai falar mais com você do que com a própria pessoa. Exato. Vai te ensinar a ser mais parecido com Cristo. Por isso que ele precisa desses dois processos. Uau! Porque um para a igreja e um para quem está fora. Uau! Muito bom. Que até a própria pessoa que está ali servindo está sendo formado para aquilo que Deus chamou para ela. Uau, demais. Muito, exatamente. Muito está ministrando mais em você do que para a própria pessoa que está sendo alimentada. Né? Demais. E aí a gente tinha esse lance de ver essa galera e querer servir eles. E aí Deus começou a direcionar a gente para um espaço ali em frente à faculdade. E aí a gente começou a orar, tipo, um processo de 3 anos orando para esse lugar. E a gente conseguiu alugar esse lugar e a gente estava com um plano de... E aí uma estratégia que veio assim foi a gente trabalhar junto, que a gente tinha vocações que se complementavam. Foi quando o estúdio nasceu. Então o estúdio nasceu com essa sede de comunidade, sabe? De juntar pessoas e a gente aprender junto sobre a nossa vocação. Tipo, uma pessoa de uma área compartilhar com a outra e todo mundo crescer junto no propósito, sabe? Que cada um tem. Que é até uma coisa que a gente fala que parte da nossa cultura é assim, o culto ser um ambiente de cooperação, não de comparação. Porque esse é um valor do reino, né? Um valor de Jesus. Sim. Que é tipo, quando a gente coopera e não se compara. A gente coopera e a gente entende. Eu sou diferente de você. Exato. Tipo, você tem uma voz incrível, tá ligado? Talvez, se eu tentar aqui, eu vou assustar a galera e eles vão desligar o podcast na hora. E aí, tipo, beleza. E ao mesmo tempo eu tenho coisas que Deus me colocou e a gente coopera. Se colocar um papel aqui, esquece, mano. Nem um palitinho sai. Boa. Mas aí, se a gente cooperar, a gente vai avançar o reino. Mas se a gente se comparar, a gente vai ficar dando volta. Exatamente. Né? Vai ficar... Eu lembro que anos atrás eu fazia um trabalho com jovens aqui em Osasco também, e você pregou lá. E nós dois somos bem diferentes na forma de expressar o evangelho na palavra. Mas o impacto, você lembra, foi tipo você frequentava às vezes e tu via. Nossa, era incrível. Eu pregando e a galera era tocada. Só que quando tu ia pregar, era bem mais calmo do que a minha, bem mais de boa. E era um impacto tanto quanto quando eu estava lá pregando. Sim. Então, a gente vê que é exatamente isso, né? É a bênção da diversidade, né? Exatamente. Jesus é uma coisa que a gente... É o corpo, né? É o corpo, né? Porque, uma curiosidade, até doida, assim. Quando eu entendi isso dentro da faculdade, eu falei, esse é um lugar que Deus nos deu. O nome universidade vem de unidade e diversidade. Porque depois da Reforma Protestante...
pra gente falar, se você tá ouvindo a gente é da faculdade, entenda que é um lugar que Deus te colocou. Exato. E é um lugar que os cristãos ajudaram a fundar. Uau. Porque depois da reforma, o ensino ele foi aberto não só para os nobres. Então, pra todos, né? Lutero ali, a galera e tal. E aí eles começaram a trazer mais acesso para os estudos. Então teve lugares que tipo eram polos de estudos, né? Sim. E aí, por eles entenderem que Deus ele era o centro que unia todos os conhecimentos, então ele era a unidade da diversidade. Então, Uau. tipo, Unity and Diversity, que é University, que é tipo Sim. unidade e diversidade. Então, tipo, eu falei, caramba, eu só entendi isso depois que eu saí. Eu falei, meu, tipo, por tanto tempo eu achei que eu tava sendo um intruso aqui, Exato. sabe? Às vezes a gente acha que a gente tá Cara, sozinho ali. É porque assim, eu tava vendo inclusive um podcast sobre isso e eu achei muito inteligente, porque a fé, ela é inteligente, mano. Sabe? A fé, ela não é, Negar, sabe, né? Tipo, não quero. tapada assim, tipo, não, inconsciente, só sentimento. Ela é inteligente, né? Você Boa. sabe a quem você busca. Tanto que, por exemplo, a palavra fé no judaísmo não existe, né? A palavra mais próxima é emuná. E emuná, ela é firmeza, o significado dela. É aonde eu posso me firmar. Boa. Então, quando você fala, eu tenho fé em Deus, você está assumindo que é em quem eu posso me afirmar. Boa. Eu me firmo nessas convicções. Que convicções? De Deus. Então, é algo consciente, algo inteligente. Você pega Newton, por exemplo, 70% das teses de Newton, cara, tinha Bíblia. Boa. Entendeu? Então, era inteligente. Não era algo, né, não, todo cientista é ateu. Lógico que não, sabe? Então, você vê, por exemplo, da reforma protestante de Lutero, as questões da universidade, Muito bom e é isso. justamente de ingressar o cristão nesse ambiente, Sim. nesse mundo, né? O Sim. quanto isso é importante. Isso é inspirador, assim, porque a gente olha as artes hoje e às vezes é um meio que a instituição, às vezes, ela não quer que o cristão se envolva tanto, porque Exato. por causa que não tem tantas pessoas lá dentro, né? Exatamente. Só que quando a gente vê que é um lugar que Deus criou, que é um lugar que Ele nos deu, tipo, a gente fala, meu, é um lugar que Ele quer nos usar para levar Total. o nome dele, né? Sim. Para que seja relevante, toque corações e realmente possa servir pessoas, né? Através daquilo que Deus colocou dentro de nós, a gente expressando e Incrível. colocando, seja o canto, seja a arte, seja a costura, né? Também Seja que eu costura, seja tudo. tudo assim, né? Cara, seja... eu tenho uma cunhada que ela é ourives, Qual? sabe? Cara, incrível. Seja... Jesus era marceneiro, É, muito louco isso. sabe? Então, é tudo carpinteiro, né? Então, tudo isso Uhum. daí você pega tudo é uma forma de você expressar, né? Sim, sim. Isso é incrível. E, mano, deixa eu te perguntar uma coisa. Claro, mandei. Sua maior inspiração artística na Bíblia? Cara, a primeira é Deus. Assim, tipo, Ele é o maior ele é artista. maior. Ele mas, é a essência. Aham, boa. Mas Ele pra é a não- origem, né? é, de tudo, origem. como nós estávamos falando. Exato, assim, mas tipo, pra também não ficar tão, tipo, vago assim, né? Tipo aquela resposta, o que você quer no mundo? Paz mundial, sabe? Tipo, aquela resposta meio... Mas, tipo, no sentido de, eu amo quando a gente se apresenta, eu sei que isso não tá na palavra, assim, Sim. mas, tipo, uma primeira impressão é a gente quer que nos apresente, né? Mostre quem a Sim. gente é quando a gente se... E o primeiro momento, Deus, ele é muito justo, Deus, ele é misericordioso, mas a primeira qualidade dele é criativa. Ele cria, né? E ele cria através de processos. Eu acho isso Sim. inspirador, porque ele podia muito bem fazer assim, tudo passar a existir, mas ele criou, viu que era bom, descansou, sabe? Tipo, ele fez tudo, teve os 6 dias, aí depois ele descansou. O sétimo descansou. Mas ele, tipo, faz, para, contempla, faz, para, contempla. E aí, tipo, eu fiquei, caramba, como os processos são importantes, sabe? Porque o próprio Deus passou por eles, né? Ele poderia muito bem fazer. Então, o que ele quer me ensinar com isso? Uau, velho. Sabe? A importância dos Contemplar, né, processos. Quando a gente contempla hoje, né? As coisas que a gente faz, sabe? incrível. Tipo, a gente só quer sair fazendo, né? E Exato. talvez fazendo porque os outros estão fazendo e a gente Não, nem e se... a própria época que nós estamos é tudo muito... Você Exato. precisa produzir. E, assim, como artista, eu vejo a criatividade dele, das cores, sabores. Pensa, cada um de nós... Detalhe, né? A gente tem comidas preferidas. Deus pensou nisso. Poderia muito bem ser vários quadradinhos cinzas que a Uau. gente come e, sei lá, não tem sabor. Sim. Então, tipo, a gente tem... Eu acho lindo porque ele usa essas coisas para glorificar ele também. Salmo 16:11 diz que a destra de Deus há delícias perpétuas. E eu entendo isso quando, sei lá, eu como um Kit Kat, tá ligado? Tipo, porque eu gosto. Eu sei que talvez faça mal, assim, mas
Eu gosto, porque, mas mano, é muito saboroso, O sabe? excesso que é. Nossa, pô, tipo, um pouquinho, fico, é bom, uau. um pouquinho não pega nada, não. Chocolatinho, ele vai ter no céu. Mas eu entendo, tipo, meu, existe. Quando eu provo delícias, eu entendo mais o que Deus tem pra mim. Ele tem delícias perpétuas. E eu acho ele muito um artista muito íntegro, assim, muito excelente, né? Eu ia falar incrível, mas incrível é não crível, então ele é um artista crível, sabe? Tipo, ele é um artista muito bom. E Porque também ele é detalhista, né? nossa, algo é lindo, muito assim, e delicado, né? Ele em ver os detalhes. sim, e como ele cria e prepara um ambiente para que a gente seja cultivado também. Uma vez eu vi isso, que ele é um artista hospitaleiro, assim, eu vejo, porque hospitalidade não é só a gente receber bem, mas a gente proporcionar um ambiente onde as pessoas sejam cultivadas em quem elas são. Uau. E eu vejo Deus muito hospitaleiro pra gente, sabe? Porque a gente é imagem e semelhança de um Criador, né? Exato. Então, todos nós somos criativos. Eu acho que é muito importante a gente assumir essa identidade. Não, talvez, nem todos sejam artistas, mas todos nós somos criativos, Todo porque mundo tem a gente é criativo. imagem e semelhança de um Deus Criador, né? Exato. E como pessoa, assim, o primeiro homem ali cheio do Espírito de Deus, Êxodo 32, eu acho que Êxodo 35, Isso do mesmo. 30 ao 35, fala sobre Bezalel. Bezalel. Bezalel foi o primeiro designer, o primeiro cara que Exatamente. fashion, tipo, ele fez Ele moda recebeu ali, né? diretamente de Deus, né, cara? Sim, Incrível. e é muito louco, porque fala que o Espírito de Deus encheu ele para ele fazer desenhos, Exato. projetos, costurar, bordar, Incrível. forjar as coisas. E com essa mesma essência e origem de Deus de detalhes, né? Exato. Tipo, e Deus, Porque o texto bíblico traz vários detalhes que Sim. Bezalel precisaria trazer e ele traz, porque o verdade. Espírito Santo de Deus vai dando sim, para ele. todos os detalhes ali, as cores, e como o tabernáculo é muito lindo e excelente. Ele que fez a Arca da Aliança. Todos os Tipo, detalhes. e Todos é os muito detalhes. simbólico isso, assim, porque o primeiro homem cheio do Espírito Santo de Deus, né, foi um artista que criou o lugar que representa a presença de Deus, né? Uau. Tipo, ele fez a Arca da Aliança, que é um símbolo muito grande da presença de Deus ali no Antigo Testamento, né? E eu fico olhando uma coisa que eu vejo muito sobre Jesus, que existe um equilíbrio entre inspirar e provocar também, né? Então isso é muito inspirador, mas ao mesmo tempo me provoca, sabe? Exato. O que isso quer dizer na minha realidade como artista, sabe? O que eu tenho que criar? E uma outra coisa que eu acho muito provocativa, que eu acho legal compartilhar aqui, que ele não criou da própria cabeça, ele teve que se submeter ao senhorio de Eu ia Deus. falar disso Porque agora, cara. tudo, o briefing dele, tipo, Exatamente. tava tudo planejadinho ali. Então ele teve que ser um artista obediente. Exato. E aí, essa é uma coisa provocativa para os tempos de hoje, né? Deus nos deu dons, a gente é artista, mas será que a gente está sendo obediente? Exato. Tipo, e É isso... uma linha muito tênue, É. porque nós estávamos falando também disso antes. Todo artista ele tem muito essa questão do ego, né? Porque Uhum. parte dele. Sim, Então, ele se sujeitar a deixar vir de alguém que não é ele, sabe? Aí entra na questão da autenticidade, que a gente gosta de Uau. ser autêntico. uau, Só que, como é pra ele, a gente tem que abrir mão disso e deixar que seja ele, sabe? Exato. E aí é maravilhoso, porque aí vai ter a origem de quem criou tudo. sim. E uma vez eu vi que Deus é mais glorificado em nós à medida que a gente é mais satisfeito nele. Uau, Tipo, então a nossa satisfação não está nos aplausos que as pessoas vão nos dar, exatamente. mas nele. Nele. E, consequentemente, a gente vai glorificá-lo Cara, se mais você e mais. parar pra imaginar, sei lá, vai, por exemplo, por exemplo, grafite, você falou. Você fazia muito de grafite, e eu conheço um testemunho lindo de grafite, uma menina estava pronta a se suicidar, e ela indo em direção, voltando para casa, ela falou assim: Senhor, numa última oração, eu estou indo para casa, vou me matar, estou decidida, mas se o Senhor me ama, de fato, eu quero algum sinal. E quando ela estava passando no trem, assim, na janela, sentada, ela viu um muro Forte. grafitado: Jesus te ama. E aí ela desabou, assim, e não tirou a vida. Então, você vê os detalhes, assim, Sim, né? sim, sim. Agora, o que eu estava querendo, voltando ao que eu estava querendo falar. Imagina você fazer uma obra de arte, um grafite desse, e você tentar imaginar, tipo, o Espírito Santo de Deus sorrindo, mano. Uau. Como incentivo. E isso Cara, vale isso mais do muito... que qualquer aplauso, Sim, mano. sim, e é muito provocativo, porque talvez a pessoa do grafite nunca saiba do testemunho Nunca dessa pessoa, saiba disso, velho. mas ele O entender... Espírito Santo de Deus sorriu, mano. Sim, tipo, Sorriu. ele se contentou. E isso Ele é muito... viu aquilo e sorriu. E nossa, até pra galera que tá ouvindo a gente, se você tá ouvindo a gente aí, se você tem que se questionado sobre se você segue essa vocação artística, cara, se lança no Espírito Santo aí, sabe? Exato. Siga isso mesmo. E talvez, não sei se seus questionamentos são sobre
as pessoas não estarem reconhecendo isso. Eu creio que talvez Deus trouxe você aqui só para ouvir isso, né? Para ver que o seu contentamento é Ele, assim, sabe? E Ele vai te direcionar para aquilo que Ele tem, né? Como tem... Eu tenho questionamento sobre isso, eu creio que o Lucas tem, ele tem nos direcionado, a gente ainda não está pronto, né? Mas a gente cada vez se lança mais nessas provocações que o Espírito tem. Então a gente convida você também a estar junto dessa galera que não tem todas as respostas, mas tem o maior contentamento que é o Espírito Santo, é o Senhor, né? E aí, tá curtindo o vídeo? Estamos chegando no final desse bate-papo e eu só tô passando aqui para te fazer mais um convite. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no nosso canal, tá bom? Curte o nosso vídeo aí, comente nos nossos comentários, sugere o próximo convidado que você quer para esse bate-papo junto conosco. E algo muito importante, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, espalhe esse bate-papo para o máximo possível de pessoas. Combinado? Bora voltar pro bate-papo. Por trás das câmeras aqui, hoje está bem iluminado aqui, tem o outro Lucas, o Lucas Padilha, e é outra mente brilhante que nós temos aqui, então aqui tá quase um sol, né? Eu tava falando de tão iluminado que tá aqui. Muitos Lucas. Muitos Lucas, mas vamos lá para a última pergunta? Bora. Você estava comentando agora por trás das câmeras, assim, e isso é muito excelente, porque para isso rodar teve muita gente trabalhando aqui, Exato. A gente está vendo, né? Quero o agradecer, som e tal, Lucas, a galera incrível. Fernando Mota, Giovanni, os irmãos Thalisson, Emerson. Olha só. Essa galera toda aí. Isso é incrível, assim, o valor do que tá oculto, assim, e até linkando com isso, assim, que é uma provocação que a gente sempre traz. Inclusive essa camisa de lá, né? Do estúdio lá, a gente fez para uma campanha. E o Salmo 139, eu creio que é muito... Eu estou compartilhando isso porque liga muito com o processo artístico também. Sim. Mas fala assim que quando no oculto fui formado, entretecido no ventre da minha mãe. Exato. E aí o verso 16 fala que todos os nossos dias foram escritos antes deles existirem, o Senhor escreveu os nossos dias, né? E fala, eu me assombro, eu me maravilho por conta disso. E esse verso sempre falou muito comigo essa questão de propósito, desse questionamento que eu tinha muito grande. Deus sempre... Até eu lembro que eu fiz uma arte, falando, viva seu propósito intensamente, Salmo 139, 16. Porque, ele escreveu os meus dias, eu quero viver o que ele escreveu para mim, sabe? E aí eu lembro que antes ele começou, oculto, ser formado no oculto, o processo que a gente até falou da gestação, né? Então, tudo que é feito, quando é visto, passou um processo enquanto não estava sendo visto, né? Sim. Então, para isso, você que está ouvindo a gente aqui também, para chegar isso para você, muita gente trabalhou, Exato. Orou, e a gente, talvez, você está ouvindo a gente, mas a gente é só uma partezinha do todo. E eu queria muito só colocar esse ponto, assim, porque eu acho que é muito importante para o artista, que é a gente valorizar o processo oculto enquanto ninguém está vendo. Exato. Você pode falar muito bem de um músico, assim, para você dar um solo legal quando você está tocando. Eu quero fazer esse solo excelente para o Senhor, ali num momento de adoração. Mas você tem que treinar e calejar os dedos ali, sabe? Errar várias vezes enquanto ninguém está vendo. Exato. Tudo que a gente faz bem enquanto ninguém está vendo, a gente faz bem enquanto está sendo visto. Né? Exato. Então o processo oculto ele é um processo muito importante para a gente valorizar, para a gente respeitar. E até o nome do estúdio veio dessa provocação, assim, também. E também para trazer uma provocaçãozinha. Onde você está indo? No culto. No culto, sabe? Então, traz essa... O que a gente cultua, né? Justamente, tá provocando a pessoa, né? A trazer esse questionamento, né? Animal. Mas eu queria trazer esse detalhe, assim, porque você comentou do Lucas e Que legal. O valor oculto, né? Assim, do que está sendo construído. Animal. Mas é a última. Tanto que no final a gente vai falar, né, justamente todos os acessos que vocês podem ter ao oculto. Nossa, né, legal. Que vai ser super bacana. Mas a última pergunta que eu quero fazer para você, Lucas, Boa. é a seguinte, irmão. Hoje, ultimamente, quem tem sido a sua maior inspiração artisticamente? Massa. Quem hoje, assim, eu sei que, né, que na sua vida tem o seu pai, a sua mãe, né, a gente no espiritual, Deus, o Espírito Santo, mas hoje, quem hoje, assim, não, né, sua vida você teria uma lista enorme de artistas, mas hoje, quem está te impactando aí? Cara, é demais essa pergunta. Tem vários nomes que vêm assim na cabeça. Eu tava até trocando ideia com um brother esses dias, assim, a gente tava falando, quando a gente fizer um lançamento, a gente vai chamar tal pessoa, daí a gente começou falando, caramba, glória a Deus por ele ter nos dado referências, assim, Exato. sabe? Porque a gente consegue ver como é possível, sabe? A gente chegar em lugares e fazer coisas que glorifiquem ao Senhor e tendo uma fé pública, sabe? Sim. Tendo, eu fiz isso por conta de Jesus, me alcançou e eu quero expressar isso. Tem, na questão da música, até a última vez que a gente jantou junto lá, a gente estava vendo o documentário dele, né? Do Josh Exato. Garros. Para quem quiser, chama Josh
Garros. Ele é um cara muito bom na música, assim, ele é um cara muito inspirador porque ele não se prende a um só um estilo, assim, mas ele experimenta bastante. E eu conheci ele através de um blog de música, assim, eu tava ouvindo ele. Um som E depois bem folk. É, incrível, Procura, assim. de verdade, E ele tem um muito controle bom. de voz muito louco, assim, Sim. tipo, é muito massa. E as letras dele são, eu acho ele Incrível. assim, as letras, o som incrível. e como ele está sempre explorando ali de uma maneira muito Bem inspiradora, sensível, né? assim, e me inspira muito, assim, poder ver e falar, meu, é possível, sabe? Tipo, a gente fazer um trabalho que glorifica o Senhor, a gente poder fazer algo autêntico também, né? Sim. E eu sou muito ligado em moda também, né? Tipo, eu sempre tive muito ligado a essa questão de expressão Você através de como costura também, né? eu costuro, até talvez fique para um próximo papo assim, mas eu gosto muito de costurar e tem como a gente costurar para a glória de Deus. Eu lembro que eu ficava no louvor e às vezes eu via a galera cantando, eu falava, mano, que benção essa galera cantando, tocando instrumento. Meu Deus, eu costuro e adoração, mas eu não vi uma maquininha de costura ali no púlpito, sabe? Meu Deus, como que eu costuro pra essa glória, sabe? Eu quero te adorar costurando. E aí, acho que liga com aquilo que eu compartilhei do processo Sim, oculto, sabe? exato. Tipo, a gente tá fazendo pro Senhor ali, glorificando Ele, talvez só Ele vendo, né, também. Mas na moda, assim, tem um cara chamado Jerry Lorenzo, que ele é um cara que ele tem uma marca chamada Fear of God, que é muito doido, porque essa marca, se ela fosse em português, chamaria Temor do Senhor. Animal. Tipo, que é baseado num provérbio, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele faz roupas pro Kanye West, o Justin Bieber, ele fez toda a coleção do Purpose Tour, tipo... E ele tem muita relevância, assim, na cena da alta moda, assim, não da alta costura, que é uma outra área, mas de streetwear e do hype, assim, de moda. Sim. E até se você usa camiseta oversized, mais grossa, assim, com a gola larga, agora meio que tá sendo... moletom, né? meio moletom, aqueles tons mais nude, aqueles tons mais opacos, com um moletom de calça e um sneaker, assim. Partiu desse pode cara. ter certeza que foi influência dele, assim. Então, pra gente ver como os cristãos, eles são relevantes na cultura também, Exatamente. né? E... Incrível, né? Muito, Isso, muito velho. excelente. E na pintura, tem um cara que eu recomendo legal, assim, a galera procurar o trabalho dele. Ele tem livros incríveis, que é um cara chamado Makoto Fujimura, que ele é um cristão, ele pinta, ele faz artes abstratas, mas ele é um dos caras que lidera a parte de arte de um seminário chamado Fuller, que é bem conhecido nos Estados Unidos. Então ele cuida de toda a parte artística, ele é um artista praticante. Porque às vezes tem artistas teóricos, né? Tipo, até da música do Marcos Almeida, Hook Marker. Exatamente. Eu ouço o Hook Marker. Não, eu leio o Hook Marker. É um cara teórico excelente de livros, assim, mas ele não era artista na prática. O Makoto, ele já é um artista na prática, então ele pinta, ele faz coisas excelentes, assim. Então acho que é uma referência legal essa galera, assim. E tem outros nomes, assim, no design tem um cara chamado Stephen Kane, que eu olho pra ele e falo, mano, que bênção, sabe? Porque eu sou formado em design de produto, né? Exato. E aí eu conheci ele, assim, quando eu estava no começo da faculdade, descobri que ele era cristão e vi um trabalho incrível, assim. Então são pessoas, assim, que eu vejo... Ele é animal, assim, porque é histórico também, né? Sim, Do sim. Quem que você falou. Sim, ele pega... Um valor que ele tem muito grande no trabalho dele é redenção. Então ele pega coisas antigas e, Exato. tipo, ressignifica Bem elas. histórico, né? Tipo, E essa traz questão sentido de novo. e mostrar como que as coisas podem ficar melhor com o tempo, sabe? Eu acho isso Animal. incrível. Num tempo que a gente, sei lá, não gostei, bloqueio, não Já gostei, jogo fora. Cancelar, Copo, né, mano? sei lá, copo descartável, a gente confunde com pessoas, tipo, Exato. pessoas são descartáveis, tipo, vou usar e vou jogar. Ele, tipo, não, vamos construir coisas, vamos arrumar elas, tipo, ele faz tanto a questão de móvel, bolsas Exato. e coisas que durem, né? Então, isso eu acho muito inspirador, assim, para esse valor no trabalho dele, assim. Eu acho que isso discipula uma geração, porque Uau, as incrível. pessoas... A melhor maneira da gente mostrar o que é certo, talvez não seja batendo no errado, mas erguendo o que é certo. Porque, tipo, isso vai mostrar o que é certo, sabe? Exato. Tipo, Vai as pessoas vão ver ofuscar, o né? que é bom, sabe? Exato. E eu vejo essas pessoas, assim, Deus usando elas para erguerem altares maiores, sabe? Exato. Porque às vezes o meio da moda é muita luxúria, muita inveja, muita coisa. O meio do design às vezes tem muito ego. E até uma coisa, se você é designer, que está ouvindo a gente, designers criando para outros designers, tipo, e não criando para pessoas. Às Sim. vezes tem isso, assim, tipo, não sei se talvez na música tenha, mas músicos criando para outros músicos, músicos, para sim. outros músicos aplaudirem. Exato. E às vezes as pessoas ficam, tipo, longe, Não porque entendem. são elas que vão ouvir. Exato. Então, às vezes o design, às vezes tem muito disso, criar para ganhar prêmio, e ver pessoas criando para ser autêntico, servir O próprio pessoas. Marcos Almeida e o Thiago Arraes, eles falam isso. Nós fazemos músicas, lançamos e entregamos para os ouvintes.
Isso é... Então, a ideia é essa mesmo. Né? Sim. E é bem isso, né? A questão você falou, eu achei muito interessante, né? Levantando o que é belo e isso ilumina, né? Exato. Você só vai encontrar o que é sujo Exato. se você levantar a luz, né? Então, se a gente apagar tudo aqui, eu não vou conseguir enxergar nada que está sujo, às vezes, na sua roupa, ou de algo que está na minha frente que eu posso cair, ou você que está caído já. Mas se eu acendo as luzes, eu vou poder enxergar aquilo que eu posso mudar, aquilo que eu posso te avisar, aquilo que pode ser diferente. Exato. Então é bem... Incrível. Cara, que bate-papo legal. Muito de verdade. massa, a gente mano. vai ter que repetir a dose, a gente vai ter que fazer um volume 2 aí dessa conversa, porque tinha mais coisas pra gente conversar, mais coisas pra gente bater papo. Mas, irmão, eu quero te agradecer de coração. Valeu. Eu quero que você fale, né, para toda a galera aí que tá que estão aí nos assistindo, para você, todos os meios que eles podem te achar, né, com tudo, no Oculto, Avante, né, tudo. Fala aí pro pessoal. Boa. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês. Show, é uma honra e ver a excelência do que vocês estão construindo, isso é muito inspirador. Creio que a resposta de oração para esse tempo, né, igual a gente falou do The Chosen, Exato. que foi uma resposta de oração de ver coisas excelentes sendo construídas. Creio que é muito uma resposta de oração para servir a galera aqui, a cidade, quem está ouvindo também. Então, fico muito honrado de ser parte disso. É um privilégio para mim ser parte disso, sabe? E estar nessa casa aqui que nos ajudou a ser também quem nós somos. E, cara, só antes de falar, eu só queria também compartilhar uma coisa, assim. O artista, ele está muito ligado com o profeta também. Só queria comentar, assim, muito antes de falar agora no final, mas uma tradução da palavra poeta é profeta também, né? Sim. E o artista, ele está muito ligado com o chamado profético, né? E a gente falou muito sobre a palavra de Deus, essas coisas. Então, eu queria só ressaltar como é importante a gente estar ligado com o Senhor para entender quem nós somos. E aí, nossa arte vai expressar Ele e talvez a gente se preocupa muito em criar para pregar ou converter, mas deixa Deus deixar fluir a sua arte, que consequentemente, igual você falou do grafite, vai tocar corações. O profeta é isso, né? O profeta era justamente para aquele tempo, para aquele povo, Sim. a voz de Deus. Exato. Então que nós possamos ser, né? Amém. E um dos maiores desafios, talvez, do chamado profético é se isolar, né? Muitos profetas se isolam. E eu queria falar só, antes também de encerrar, assim, que eu tenho orado muito por uma vanguarda artística, sabe? Pessoas que vão criar coisas excelentes, mas não vão ser conhecidas pelo que elas criam, mas pela maneira que eles se amam e que eles cooperam, sabe? E eu acho que isso é um testemunho muito grande, assim. Uma vez eu li isso, algo que me despertou essa chama e me ajudou a traduzir isso, que é o livro Coração do Artista, um cara chamado Rory Noland. E ele fala que a nossa unidade vai ser um testemunho muitas vezes maior do que a nossa arte. Então, tipo, a gente está cooperando, está junto. Exato. Se você está ouvindo a gente, faz parte do instituto, você está cooperando, está junto com os professores, está junto com os alunos, cooperar com outros artistas, está junto e criar para a glória de Deus, né? Isso é muito importante, sabe? A gente tá junto, eu creio muito e tenho orado por isso. E para encerrar, né, a gente falou aqui no papo sobre Lucas2, o Insta é @Lucas, TWO, né, que é 2 em inglês, Sim. Lucas2. O Oculto você pode encontrar pelo site, é oculto.co, oculto.co. Lá tem todas as nossas mídias e o Insta é a mesma coisa também. Se você for @oculto.co, que é o nosso estúdio de design, e a gente está aberto. Consiga essa camisa lá? A gente até abriu um questionário hoje, assim, provavelmente a gente abre uma loja. Ah, legal. Que essa aqui a gente fez para uma campanha do ano passado, mas a gente quer muito trazer acessível para todos também, né? Bacana. E a gente é uma comunidade de criativos, né? Então, se você tem alguma área do design, da criação, de publicidade, de qualquer coisa que você trabalha, ou tem procurado conhecer melhor, se você é novo, se você entrou na faculdade de design gráfico agora, a gente quer te conhecer e você pode saber mais no site lá. A gente trabalha com formato de comunidade e a gente serve os nossos clientes montando grupos de pessoas para servir esses clientes, né? Demais. E a gente tem focado muito em abrir oportunidades para as pessoas que talvez não conseguiram estudar, talvez numa faculdade tão conhecida ou nunca tiveram uma formação de faculdade mesmo, mas estudam, estão dedicados. Então a gente está muito criando esse espaço para todos. A gente tem orado e procurado colaborar junto e criar esse espaço, assim. E Legal. O Avante você pode @Ministério Avante também, os cultos da Belas Artes, e aberto a todos também. E eu creio que é isso, assim. Isso. E da missão, eu queria muito falar da Steiger também, né? Eu ia falar isso. Queria te encorajar muito a conhecer a missão. Eles têm mais de 40 anos, assim, servem globalmente, assim. É uma bênção, tem me abençoado muito, que é Steiger, que é Steiger, escreve
Brasil. Então é uma missão que eles focam muito em como que a gente pode comunicar para uma galera para ser entendido também, né? E tem valores muito profundos de fé. Sim. E é isso, assim. E eu queria agradecer muito, assim, por estar aqui. Creio muito no que Deus está fazendo e ainda estou assimilando tudo que Deus falou, assim, porque foi bem profundo. Eu creio que para mim, para você e para quem está ouvindo a gente, para todos nós, a gente ora para que dê muito fruto, assim, sabe? Que você na sua família, na sua faculdade, na sua vivência, isso possa frutificar e você possa, sabe, desembrulhar os desafios e ver como Deus ele traz grandes coisas e construir a sua história com Ele, a nossa história com Ele. Demais, irmão. Gente, Deus abençoe. Cara, eu passaria aqui o dia inteiro conversando. Mas aguardem, nós teremos mais bate-papos, fiquem acompanhando nossas redes sociais, vendo o nosso Instagram, o Instagram da IEV, que a gente vai estar sempre avisando, né, o próximo episódio, quanto que vai vir, então fique aí na expectativa, tá bom? Procure a gente aí no Instagram, coloca Pulse Instituto, tá bom? Você vai nos achar lá, vai ser maravilhoso, e aí eu quero te perguntar o que faz o seu coração pulsar. Pensa nisso, reflete, e nós estamos aqui justamente para ajudar vocês a expressar tudo isso que está no seu coração, que nós chamamos de arte, e eu creio que Deus quer te usar sobre isso também, tá bom? Valeu, Deus abençoe vocês, até o nosso próximo episódio. Falou. Valeu, Deus abençoe.